Mudar um pouquinho de assunto, chamar o nosso próximo convidado que já está aqui com a gente, o Terence Reis, que é diretor de contas aí da Salesforce. Tudo bem com você? Uma excelente tarde, obrigado por nos atender. Olá pessoal, tudo bem? Para mim é sempre um prazer estar aqui. Tá bom aqui? O pessoal sempre recomenda um enquadramento aqui, acho que tá, né? Tá ok. Tá. Beleza. Bom, vamos começar aí falando de uns dados aí mais macro, né? Os índices aí nos Estados Unidos, os índices futuros aí iniciaram, né, a última semana de julho aí em alta, com investidores aí se preparando para mais uma semana movimentada de resultados aí corporativos, né? Também aí com insights aí sobre os novos aumentos das taxas de juros lá nos Estados Unidos, né, do Fed. E, além disso, o mercado também deve estar atento aí aos dados do PIB, né, do segundo trimestre aí lá nos Estados Unidos. Sim. Bom, mas vamos começar falando aí se você quiser também fazer um apanhado sobre essa questão mais geral, mas eu queria começar falando sobre Netflix, né? A empresa aí informou lucro acima do esperado aí por analistas, animou investidores, né? A Netflix aí que informou um avanço aí no lucro de 1,44 bilhão de dólares, né, o que diluído aí por ação, o lucro fica aí em 3,20 dólares, né, acima da previsão aí que era de 2,95, né, na temporada anterior de balanço, os resultados foram decepcionantes, né, para a companhia, chegaram a acarretar queda aí diária de 20% na ação. Mas, enfim, já me alonguei demais aqui, Terence, fique à vontade aí para a gente começar nosso bate-papo. Eu te falo que a sensação que eu tenho vendo os resultados que estão saindo e gera uma impressão que me passava é que o pessoal resolveu colocar bode na sala, né? Ou seja, toda essa revisão do guidance que eles estavam passando, a sensação era de que deixa a gente colocar um bode aqui na sala, porque na hora que a gente apresentar os resultados vai vir um pouco menos pior e talvez o impacto vá ser mais controlado, que de fato foi o que aconteceu com a Netflix, né? Não veio bom, se a gente olhar, não veio bom, eles perderam 1 milhão de assinantes. Quem acompanha, digamos assim, o calendário e os releases do Netflix tende a ficar preocupado, eles não conseguiram, tirando Stranger Things, que é uma propriedade já tem alguns anos, eles ainda não conseguiram emplacar nada, os filmes de ação deles têm um retorno, mas e gasta-se muito, né? Mas nada que vá para a boca do povo, que vire uma franquia de sucesso. Então, a expectativa é que eles continuem nessa toada de redução, né, de assinantes. Vai contribuir o fato de mudar para um modelo de publicidade, deve contribuir para isso. Eu, particularmente, não gosto desse modelo de publicidade. Acho que ele nunca se comprovou. Tá? E o Netflix vai entrar no mercado extremamente disputado. A gente pensa aí em partilha de publicidade, mas aí não apenas Netflix, todo mundo. Ontem a gente viu o Walmart também fazendo a revisão do guidance dele para baixo. A sensação que eu tenho é de que resolver, olha gente, vai vir horrível. E na hora que não vem horrível, vem ruim apenas, o impacto acaba sendo mais controlado. A expectativa do mercado geral era que Q2 já viria ruim mesmo. E eu acho que é o que a gente está vendo. Apenas como o guidance foi muito ruim, então ele não está vindo muito ruim, está vindo ruim apenas. Apenas entre aspas, né? Cabral aqui falando. Eu vou contar uma história e dentro da história vem a pergunta. O Walmart falou que está com uma família de gato no telhado. Não está só o gato subindo no telhado. A família, ele levou os filhotes, levou a sogra, está todo mundo no telhado, que ele está com dificuldade de vender eletrônicos e roupa. Sentimento do consumidor americano hoje é a PMI. Saiu um número ruim, a colada 100, 95 e pouco, mas o número ainda ruim, preocupado com a inflação de alimentos e combustíveis em geral. Juntando isso, podemos ter revisão daqui para frente para empresas como Apple, Gap, empresas que estão exatamente nesse coração do Walmart, que vira assim a tua segunda compra. Primeiro eu quero me alimentar para depois trocar o telefone ou uma roupa. Ou a Apple é que nem Coca-Cola, é praticamente elasticidade ali, não tem função, você vende a qualquer preço.
Essa é uma boa visão sobre a Apple. A gente até viu que a Coca-Cola hoje veio acima, né? Assim, foi até uma certa surpresa ali. A minha visão sobre a Apple é que sim, eles eles conseguem tirar sempre esse gato, para falar do gato da família ali dentro, eles conseguem sempre tirar alguns gatos do telhado, né? Deixa só esse gatinho aqui e apontar um futuro que seria positivo. Eu acho difícil, considerando os mercados da Apple, os principais mercados, China, Estados Unidos, eu acho complicado que venha bom. Pode vir ali em cima, pode ser que ela bata ali no earnings, né, que ela tem um controle ali da margem melhor, mas muito provavelmente receita deve vir abaixo. O que a gente tem visto é que o mercado tem sido mais leniente, tá? Com quem perde ali um pouco a receita, mas demonstra um controle melhor sobre as margens, que é o que todas as grandes, e estando assim, só se a gente acaba estando no meio ali, né, dos movimentos das Big Tech, é o que todas grandes em tech, eu acho que em geral, elas estão fazendo. Elas já anteciparam um trimestre ruim e próximos trimestres ruins, e já começaram esse controle de custos muito antes. Então, já no início do ano, a gente já via esse controle de custos acontecendo. É o que é importante. O PIB deve vir ruim, a Casa Branca, ela faz spoiler, né? Quando vem CPI, 2 dias antes, ela fala assim, olha, a inflação, ela solta o comunicado, a inflação deve vir alta. Né? Então, ela agora está fazendo spoiler dos números que vem. Ontem ela soltou que para mim era um spoiler. Gente, 2 trimestres não é bem recessão, tá? Então, poxa, então vem ruim. Né? Então Não, eu concordo. Pô, se isso fosse no Brasil, mano, dava até morte. Mas os caras adiantaram o CPI e foi escrachado. Mas foi muito escrachado. E agora de novo o PIB. Concordo contigo. Surreal isso, maluco. Como é que vaza? Eles agora recebem o número e soltam um spoiler ali. Fala, gente, se vier alto, não preocupa muito, não. A gente está controlando, sim, né? É meio... Ô, Terence, os Estados Unidos está virando meio Brasil, hein, meu? É preocupante, né? Já não é mais aquela coisa toda, né? Eu te falo que essa é a opinião que... Se você navegar ali no interior dos Estados Unidos, é algo que preocupa em termos de nação. De fato, eles hoje são o país desenvolvido mais subdesenvolvido do mundo. Sei lá, eu vejo aqueles vídeos lá do que está acontecendo na Califórnia, é assustador, nas farmácias, enfim. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta por falar em Califórnia. Qual que é o diferencial da Netflix em relação às outras, os outros streamings? Sobrevive no tempo aí ou não? Pois é, eu hoje acho que não tem. Né? O diferencial do Netflix sempre foi o do primeiro entrante. Ou seja, as outras estavam atrasadas, estavam, sei lá, negando a realidade, mas era inevitável que empresas como Warner, né, que aí via Comcast, Disney, que tem propriedades intelectuais muito fortes, elas chegassem ali e não tem nenhum segredo na tecnologia, né? O Netflix tem um algoritmo muito bom, mas também não tem nenhum segredo ali. Contrata uma equipe de data science, trabalha, investe, caixa, todos têm. O problema do Netflix hoje é que eu vejo ele como atrás da competição, no sentido de que preciso de uma propriedade intelectual forte. Né? Tem Stranger Things, mas só isso, né, não dá camisa a ninguém. Aí você vê uma Disney que tem uma infinidade de propriedades intelectuais. Tem Marvel, tem Star Wars, tem Avatar, né, tem essa potência que eles são. Você tem HBO com qualidade altíssima de produção, você tem a Apple que preferiu focar na qualidade e tem dado retorno. Então eu acho que Netflix tem sim um cenário um pouquinho temerário ali, temeroso para o futuro. Mas uma dúvida, como é que fica nessa história o poder do hábito? Como assim? Eu tenho Netflix em casa, tinha a Amazon por causa de Copa do Brasil, aí deu pau no meu cartão de crédito, eu esqueci de renovar. Idem, Cabral, idem. Aí eu esqueci. Mas eu acho que falta assim, eu não sei o que passa na Disney. Então, falta chegar para mim a informação do que os outros fazem de diferente para eu trocar. Eu não sei como é que é Estados Unidos, como é que é na China e na Europa. Mas eu aqui no Brasil, eu não sei a programação da Disney. Disney, na meu subconsciente, tá desenho 24 horas. Aí você vai falar, tem o Star Wars. Pô, maneiro, tô sabendo agora. Tem não sei o quê. Então, eu não sei quanto Netflix perde local, porque os outros não conseguem acessar a propaganda
para vir para o público final. Só uma dúvida, pelo menos eu sinto isso. Eu acho que o hábito real acaba sendo do streaming, né? Então, algumas pequenas mudanças acabam favorecendo essa mudança de hábito. Então, algo que ainda não é muito presente aqui no Brasil, mas que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito presente, acho que isso tem impactado, é a forma de acesso aos serviços. Então, uma boa parte acessa hoje via Apple TV, via Roku. E o que acontece nesses serviços? Quando você abre a tela, você tem todos os aplicativos ali. Né? Então, do lado do Netflix tem o ícone da Disney, tem o ícone da Amazon. Então, isso favorece a mudança de hábito, porque a sua primeira navegação deixa de ser: deixa eu abrir o Netflix aqui no computador, por exemplo, deixa eu abrir essa telinha aqui, que está cheia de ícones. Né? Eu falo, poxa, não vi nada interessante aqui no Netflix, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver aqui do lado a Amazon, deixa eu ver aqui do lado a Disney. Então, e em especial Disney, a gente tem a força aqui, mas eu acho que no mercado americano, o hábito é o contrário. O hábito de ver as produções Disney ele é muito mais forte. Então, é meio que um entendimento por mercados mesmo. Eu acho que o Netflix entendeu isso, eles têm focado em outros mercados, inclusive produções. Então, um bom diferencial do Netflix é esse, eles são muito menos, ou quase nada americanocêntricos, para usar esse termo, comparado com os outros. Você não vai encontrar produções espanholas, brasileiras, coreanas nos outros serviços. Não é o caso da Netflix. Então, dentro de uma perspectiva global, eu acho que sim, acho que aí a gente tem um posicionamento ainda interessante. Pessoal aqui no nosso chat, inclusive, acompanhando o debate aqui, falando aqui que as grandes produtoras aí têm um dilema muito grande aí com o streaming, né? Mas que isso está mudando. Um outro comentário aqui, que Netflix e Disney não agradam para um dos nossos... uma das pessoas que acompanham a gente aqui, o Príncipe, diz que está tudo em decadência, uma decadência só. E há um outro aqui perguntando, Apple TV é o quê? Apple TV é o serviço de streaming, né? No caso, eles chamam de Apple TV Plus. Né? O Apple TV é o consolezinho, para você poder acessar a TV. Agora aí tem o serviço deles, que é o Apple TV Plus, que tem focado num calendário mais, vamos dizer assim, moderado de lançamentos, mas focado em produções com muita qualidade, em nível Hollywood ali. Que tem gerado, né, não tem números da Apple TV, ainda é dos serviços com menos acesso, mas tem gerado um branding interessante para a Apple em termos de como eles se posicionam. Eu diria que pela qualidade da produção eles tendem a competir mais com a HBO, que também é um calendário não nível Netflix, é aquela produção em larga escala. Eu acho que o ponto do Netflix é esse: deixa eu soltar muito conteúdo, ver o que cola. Eu sei que eles estão focados em produções de menor custo agora, apesar de ter soltado um agente oculto que custou $200 milhões. Pega lá os 10 mais vistos do Netflix, você vai ver que tem muita produção nacional, tem muita produção de fora que custa pouco e tem alto retorno para eles em termos de visibilidade. O tal do jogo da Lula foi mais visto que Stranger Things. O custo disso pode ter certeza que é infinitamente menor. Então, dentro de uma perspectiva agregada, eles ainda têm aí, né, e repensando, eles ainda têm aí uma vantagem interessante. Olha, eu aqui até peço desculpa, aqui foi a pergunta do Ogro aqui, né, do André, que fez a pergunta aqui. Desculpa, Ogro, aqui eu não tinha reparado aqui que era a sua pergunta e, na verdade, ele quis perguntar uma outra coisa, que ele não entendeu qual foi na comparação. Ele perguntei dos dois serviços de streaming aí que você tinha comentado, Apple TV e algum outro que ele não tinha entendido, era isso? O Apple TV deve ter sido o HBO Max. Não. Para isso, um alô pro Ogro, eu gosto muito do conteúdo dele. Tá bom, é isso aí, Ogro. Mesmo assim, obrigado pela participação aqui, continue participando aqui com a gente. Bom, o Terence, a gente teve a notícia aí de que o Google, né, pode suspender contratações aí, deve suspender contratações por 2 semanas aí, né, e que ficou em segundo plano. No entanto, né, os resultados serão divulgados ainda nessa semana, né? O que a gente pode esperar, né? As ações aí da Alphabet tiveram um leve alta aí de 0,06%, né? Após o site aí da Information revelar aí que a Google suspenderia então essas contratações.
Redução no ritmo de contratação este ano também já foi anunciada aí por outras companhias, como Microsoft e até a Apple, que a gente comentava, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Eu achei 2 semanas peculiar, né? Tipo, não sei qual a diferença que faz 2 semanas em termos de redução, que as outras anunciaram, falaram, a gente está congelando, em algum momento a gente volta. O Google, sei lá, 2 semanas, não sei. A gente tem visto, inclusive, se a gente olhar as demissões que têm ocorrido, algumas não estão demitindo, mas quem está demitindo, se a gente olhar no breakdown disso, a gente pode ver que, inclusive, muita gente, recursos humanos, ou seja, departamentos ligados a novas contratações, estão passando por redução também. Então, eu não acho que seja tão temporário. Eu acho que já são essas empresas preparando para um futuro mais de maior controle sobre os custos, porque o dinheiro vai ficar mais caro. O dinheiro antes estava barato, vamos gastar, colocar mesa de sinuca, fazer o que quiser, agora o dinheiro está mais caro, então a gente tem que cuidar melhor do que está sendo feito. Como eu disse, esse congelamento tem ocorrido já há um tempo, seja a redução no ritmo, tá? Seja realmente um congelamento do que está sendo contratado hoje, quem tem sido contratado, e não sei, eu não vejo isso de forma negativa. Eu vejo mais como uma forma de vamos fazer um uso mais, ou vamos buscar mais produtividade, né? Então vamos buscar um maior controle do tempo, porque ao mesmo tempo que eles congelam, a gente pode ver que muitas empresas, nesses novos tempos, estão se movendo, por exemplo, para a semana de 4 dias. Ou seja, ao mesmo tempo que congela, não traz novos funcionários, mas aumenta o tempo disponível. Então acho que a gente vê um foco em maior produtividade, que no longo prazo é positivo. Perfeito. A gente teve na última sexta-feira, né, as ações aí norte-americanas fechando em baixa, aí depois de um balanço aí também decepcionante da Snap, né, que inclusive assustou investidores, aí derrubou papéis de mídias sociais, empresas de tecnologia. A dona, inclusive, do Snapchat aí registrou o crescimento trimestral de vendas aí mais fraco de todos os tempos como empresa pública, né? Que fez as ações aí, inclusive, desabarem aí 40%, né, Terence? Eu achei um exagero, mesmo. Eu não acho que o Snap hoje ele seja uma referência, ele seja relevante em termos do que pode esperar do mercado. Sim, algum movimento ali de redução é relacionado a um menor investimento em publicidade. A gente sabe, e eu trabalho com marketing, publicidade já tem aí 20 e alguns anos, é a primeira verba a ser cortada, é a primeira a ser controlada. Antes de congelar contratações, vem a redução do investimento. No caso de redes sociais, a gente ainda tem um TikTok com uma presença cada vez mais crescente, só que o Snap, por outro lado, é um serviço também em declínio. Então, eu não sei se ele é um bom parâmetro. Um bom parâmetro é o que a gente vai ver amanhã aí com o Facebook. Aí sim a gente vai poder ter uma boa medida hoje com o Google, mas Google ele tende a ter uma boa elasticidade também por conta da qualidade do Google Ads. Você pode ter diversas categorias de preços, ele tende a ser mais importante que o investimento em redes sociais para algumas empresas. Então, acho que a combinação desses dois e publicidade, sim, é um bom termômetro, né? Desses dois, Google e Meta. Eu acho que a gente vai ter essa semana muito interessante, né? A gente tem FOMC, a gente tem as grandes tech, que são um termômetro, Google e Facebook, a gente olha para B2C, Microsoft, a gente está olhando aí para o mundo B2B, a gente ainda tem Exxon na sexta, então a gente tem muita coisa aí para sair essa semana. Eu diria que ela é crucial, ela vai dar um termômetro aí do que a gente esperar para o resto do ano. Vou tirar a dúvida contigo, como é que está o processo contra a Google e etc. sobre o que eles deveriam bloquear, mensagem, como é que está esse rolo todo? Essa é uma excelente pergunta que me impacta diretamente, sem compartilhar muito assim, do meu dia a dia. Mas está parado, como todo processo, né? Eles tentam postergar ao máximo esse tipo de ação, essa mesmo do Google já vem de anos. Então a gente tinha uma expectativa de que esse ano, início de 2023, já tivesse a resolução. O próprio Chrome ele já teria atualizações já nessa época, se movendo para respeitar, tá, essas questões, e
tem muito tempo que a gente não recebe notícias relacionadas a isso. Então, o que eu acho é que do lado do Google, vamos empurrar isso ao máximo para manter o fluxo atual de receita, o fluxo atual de receita de anúncios dentro do nosso padrão, né? dentro do esperado. Eu acho que essas restrições, elas impactam menos o Google, falando, né, tecnologicamente mesmo, elas impactam menos o Google que o Facebook. Tá? O Facebook ele é muito impactado pelas restrições da Apple, o Google bem menos, e dada a presença do Chrome, tende a favorecer. O que a gente vai ver é uma mudança do Google de um browser, uma plataforma onde eu recebo tecnologias de tracking e de mensageria, que seja de outras empresas, ou seja, eu viabilizo essas tecnologias, que a gente deve ver ele mudar isso para o Chrome ser um gateway mesmo. Ou seja, o Google, paradoxalmente, esse tipo de restrição vai fazer com que ele tenha um maior controle, tá, sobre o que circula no browser dele, o que eu vejo isso como favorecendo também o Google em termos de geração de receita de publicidade. E só para a gente finalizar, Terence, a gente tem também um índice aí, o índice de serviços de comunicação e tecnologia da informação aí, que cederam aí 4,3% e 1,4% aí, respectivamente, né? Ficaram na lanterna dos 11 setores aí do S&P 500, né? Eu queria só uma análise sua em relação a isso, antes de a gente finalizar, da minha parte, pelo menos. Eu acho que era esperado. Quando o dinheiro fica mais caro, as ações que, em geral, têm um valuation mais alto, né, ou seja, que são de mais longa duração, elas tendem a ter um impacto ali maior também. São ações que já estavam muito esticado mesmo o preço. A gente olha em geral ali. Eu acho que agora elas estão num patamar interessante. São empresas que vale a pena até a gente olhar, quem estiver olhando aí para longo prazo. Nada melhor que você ter empresas, e a maioria delas hoje são das grandes empresas com caixa aí, para enfrentar um cenário como eu disse, com dinheiro mais caro, sem muita expectativa de em que momento o Fed vai interromper isso. A gente, acho que dizer se vai parar no 3, no 4, no 5, no 6, acho que ninguém sabe dizer. Nem o Fed. Pois é. Tá certo, é isso. Então, eu queria agradecer demais sua participação aqui com a gente, o Terence Reis. Obrigado mais uma vez aí pelos esclarecimentos, viu? Um abraço e até a próxima. Obrigado a vocês, pessoal. Sempre um prazer aí. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, Terence Reis, diretor de contas aí da Salesforce, conversando.